Remo e Atlético empataram por 2-2 no Mangueirão. E o Galo, gente, chegou a virar o jogo, mas cedeu o empate. Quem acompanhou a partida e traz todos os detalhes pra gente aqui no Tiro de Meta é ele, Ale Oliveira. E essa atuação do Galo ontem? Bem, amigos do Tiro de Meta, o Atlético muito modificado, com vários jogadores que normalmente são reservas, conseguiu um pontinho, né, contra o Remo no Mangueirão. O Remo, que está desesperado, tentando sair da zona do rebaixamento, saiu na frente com o Jajá logo aos 2 minutos. O Atlético conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, mas na parte final do jogo acabou dando espaço e também dando a oportunidade do Remo conquistar o empate. Ficou um gosto amargo, né? Porque o Atlético estava na frente no marcador, mas de qualquer maneira o Atlético continua com uma invencibilidade considerável. No Brasileiro são 4 rodadas sem perder, juntando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, já são 7 jogos de invencibilidade. O Atlético que poupou alguns titulares pensando no confronto da Copa Sul-Americana, oitavas de final, contra o Bragantino. O quarta-feira é outro patamar. Quarta-feira é outra situação. Sim. Com todo o respeito à Juventude, com todo o respeito a Remo, mas aí o buraco é mais embaixo, hein, Nath? Até por se tratar, né, de um torneio continental, a Copa Sul-Americana, por a gente estar falando de jogos eliminatórios. O Bragantino ainda vai entrar em campo nesse domingo, né, joga às 18h30 contra o Corinthians. Acho que vai ser bom pro Atlético, vai ter tido aí um momento a mais de descanso do que o seu rival. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesse jogo, mas se você olha a tabela neste momento, o Bragantino é o 6º colocado e nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum. O Bragantino, inclusive, que venceu o Atlético no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 1-0. Então é um time organizado, com atletas experientes, né? O Atlético vai fazer esse primeiro jogo fora de casa, né? Então tem que ter uma estratégia inteligente, tem que aprender com esses últimos jogos, né? Se tiver a vantagem, tem que tentar ampliar essa vantagem, tentar levar o melhor resultado possível para a Arena MRV na semana seguinte, o jogo de volta, mas de toda forma já se desenha um confronto bem mais complicado. Quando você pensa a Copa Sul-Americana de modo geral, os times mais perigosos, principalmente do lado que o Atlético ficou, né? Porque no lado oposto você tem aí times argentinos de muita camisa, né? Você tem o River Plate, você tem o Boca, enfim, você tem o Olímpia, que é outro campeão da Libertadores, do outro lado da chave da Copa Sul-Americana. Mas do lado que o Atlético ficou, tem a possibilidade de enfrentar Bragantino, depois Santos, depois Botafogo. Os times brasileiros são os mais perigosos, né? É os que o Atlético está mais acostumado a enfrentar, mas vejo como os mais perigosos. E já começa com o Bragantino na quarta-feira. Com o empate, que teve sabor de derrota pelas circunstâncias do jogo, na fala do técnico Barba Domingues e também dos jogadores após a partida em Belém do Pará. O Galo segue com o período invicto, que vem desde o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, somando as 3 competições. O Galo, que desperdiçou pontos importantes, apenas 2 somados nos 6 possíveis contra o Remo, nas partidas em Belo Horizonte e ontem em Belém do Pará, e agora já muda o chip, porque tem na quarta-feira o início de decisão do mata-mata, oitavas de final da Copa Sul-Americana no interior de São Paulo. Os jogadores lamentando muito esse empate em Belém, hein, Nath? E tem que lamentar mesmo, né, o Romano, não só pelo cenário específico do jogo de hoje, mas pelo combo, turno e retorno em que o Atlético não conseguiu vencer o Remo, né, e a gente tá falando de um time que vai brigar aí contra o rebaixamento até o final. No primeiro jogo, na Arena MRV, não se poderia perder pontos para um time como o Remo jogando dentro de casa. E o Atlético estava quase que perdendo aquele jogo, faz o seu gol no último minuto, você vai se lembrar, um gol do Dudu. E hoje começa o jogo num cenário difícil, né? Toma o gol muito cedo, mas impõe a sua qualidade. O Atlético consegue a virada, faz os 2 gols, mas não consegue sustentar essa vantagem. E aí lamenta-se mais uma vez, porque o Galo teve o jogo nas mãos e não conseguiu voltar para
casa com os 3 pontos. E aí, se você faz ali o complemento dessas 2 partidas, você somar 2 pontos só contra o Remo, que é o penúltimo colocado aí do campeonato, agora não é o penúltimo, né, porque somou um pontinho e empurrou o Vasco ali para a 19ª colocação, o Vasco que ainda vai jogar. Mas, de toda forma, um time que está aí muito afundado na zona de rebaixamento e o Atlético conseguiu somar só 2 pontos. É verdade. Não é que o Galo foi pressionado até os 30, não, muito pelo contrário. O Remo faz o gol aos 2 e não faz mais nada. O Remo não faz absolutamente nada no jogo. O Remo dá um chute de fora da área no primeiro tempo, que o Everson faz uma boa defesa, uma defesa do lado esquerdo do Everson e só. O Remo não fez nada. O problema do Galo foi, que eu falei, não é que o Galo foi pressionado. O Galo até os 30, o Galo não consegue furar a defesa do Remo. Demorou 30 minutos do primeiro tempo para conseguir criar a primeira chance. E dos 30 em diante, dos 30 aos 38, o Galo consegue fazer os 2 gols. Então não é que o Galo foi pressionado, o Galo não conseguiu furar a defesa do Remo. E aí, entrando nessa conversa de vocês aí, cara, vamos lá. Quais foram os titulares que não jogaram hoje? Vocês conseguem me lembrar? Porque, vamos lá, alguém consegue me lembrar os titulares que Vamos lá. Peraí, tem que ser um só, senão vai ficar vazando. Então vai lá, Rap. Vai. Fala Pode aí, ir, Rap, o seu não tá vazando. Lianco, Lodi, Natanael, Cassier. Hugo, Coelho e Cassier, 6 jogadores. Gente, desses aí, que eu sinto muita falta. O Lianco, porque os reservas também é terríveis. O Lianco eu sinto falta. O Natanael eu não senti falta hoje. O Preciado fez uma partidaça do Preciado. O Cassier eu não senti falta nenhuma, mas nenhuma do Cassier. Inclusive, se quiser ser banco no próximo jogo, eu assino, tá? Eu assino. Pode me xingar à vontade no chat aí, irmão, não tô nem aí. Mas o Cassier, o que o Cassier tá fazendo pra ser titular desse time, hein? Olha lá, hein? E aqui eu, pega um isqueiro, queimei língua com o Renier, tá? Jogou bola, não foi um partidaço, não fez uma partida, nossa, que partidaça do Renier, meu Deus, não. Mas fez uma partida digna, fez um gol de camisa 9, que o nosso 9 custou 7 milhões de euros, não tá fazendo, tem muito tempo, meu amigo. Então, assim, Cassier não fez falta nenhuma, Natanael não fez falta nenhuma, o Vitor Hugo, meio campista, está mal, querido Vitor Hugo, jogou muita bola com o Sampaoli, acabou com Barba, o Vitor Hugo tá mal, então também pra mim não fez falta. Então assim, um time igual o Rap falou aí, o titular já não é grande coisa, a reserva também não vai ser, mas não é que os titulares quando saírem vai falar, ai meu Deus, estamos sem um time titular, esse time titular do Galo, nossa, como é que tira o jogador X, que falta que o jogador Y fez aqui, se tivéssemos com ele a partida ia ser diferente. Cara, eu queria o seguinte, se o Galo ganha hoje 2-1, nós não íamos estar falando nada desses caras aqui, cara. E outra, eu nem acho que nós empatamos hoje porque mesclou o time não, o time até teve o controle do jogo. Teve o controle, não soube matar e por 2 falhas individuais tomaram empate. Então se for pegar num geral, eu nem acho que a poupada do Barba nos tirou os 3 pontos. Não acho, porque esses caras titulares do Galo aí, gente, todo respeito aí, me passa confiança nenhuma não pra me ficar chorando esses caras não. E o elenco é ruim e o técnico, repito, pode xingar no chat aí, o técnico tira leite de pedra, esse elenco é fraco. Fraco esse elenco nosso aí. Não, mas não pode tomar um gol com 2 minutos de jogo, né, Nath? Não pode tomar um gol tão cedo, né? Um lance ali de erro do Everson na saída de bola. E, aliás, hoje o Everson teve uma jornada muito ruim, né? Porque ele participa negativamente do primeiro gol do Remo. E o gol de empate do Talhari, pra mim também é um gol que normalmente o Everson não sofre, né? Quando ele sai ali pra fechar o atacante, geralmente ele sai pra acertar e pra finalizar o lance. E ele não conseguiu e aí o Remo faz o 2-2. Então foi uma jornada hoje, infelizmente, abaixo do que a gente está acostumada a ver o Everson jogar. E claro, ele tem muito crédito com a torcida. Se tem alguém que precisa errar muito, mas muito para poder ser criticado é o Everson, mas inevitavelmente a gente tem que fazer essa pontuação no que foi o jogo do Atlético hoje fora de casa contra o Remo. Mas ainda que o Everson tenha tido esses problemas, né? O segundo gol do Remo, o gol do Talhari,
É uma falha coletiva da defesa, falha o Vitor Hugo, falha o Alan Franco, que não pressiona e permite, né, a assistência, o cruzamento, enfim. Por mais que a defesa tenha tido problemas, o Atlético teve uma boa jornada no primeiro tempo, concordo com o Eduardo Domingues, mas já vem virando até meio que rotina no Galo, ter a vantagem no placar e meio que se acuar no jogo, né? Até o Alê falava isso mais cedo, na jornada esportiva estava acompanhando, ele até citou outras partidas em que isso também aconteceu, como no jogo contra o Bahia, né? O Atlético vai bem, faz um bom primeiro tempo, cria oportunidades, faz o seu gol ali nos últimos minutos da primeira etapa e volta para o segundo tempo, rapidamente toma o empate. O Atlético tem que aprender a controlar mais o jogo, ele sendo o protagonista. É claro que não dá para fazer isso em todos os jogos, né? Há partidas e partidas. Contra o Palmeiras, por exemplo, fora de casa, não se esperava que o Atlético controlasse o jogo tendo a posse da bola. Esperava-se que o Atlético aproveitasse de erros do Palmeiras para vencer como venceu. Mas quando você está falando de jogos em casa, ou mesmo na condição de visitante, contra times que são inferiores tecnicamente, como era hoje o caso do Remo, o Atlético não precisa se acuar com a vantagem mínima no placar. Fez o 2-1, que trabalhasse pelo 3-1, que trabalhasse pelo 4-1, né? No Campeonato Brasileiro, toda goleada também é bem-vinda, o saldo de gols é um critério importante de desempate, e o Atlético, pelo contrário, começa a dar a bola ao adversário, aí o adversário cria uma, cria duas, cria 3 oportunidades, isso mantém o adversário vivo. O Atlético tem que ser mais incisivo para matar o jogo nas chances que tiver. O Galo também teve oportunidades no segundo tempo para fazer mais um gol e não fez. E isso mantém o adversário vivo, repito. E o Remo começou a acreditar no jogo e aí num lance que teve, o técnico do Remo tinha acabado de fazer a substituição, né? A aposta no Talhari e ele entra e faz o gol. Então acho que isso também tem que ficar de lição, porque nem sempre você vai conseguir um gol no último minuto, como foi lá em Caxias do Sul, como foi contra o próprio Remo na Arena MRV no primeiro turno, né? É bom você trabalhar durante o jogo para ter e sustentar a vantagem. E isso tem faltado um pouco ao Atlético. Tem aquela história, né, Nath? Você perder pontos, por mais que seja na casa do adversário, para quem não está brigando o mesmo campeonato que você. O Remo está brigando pela permanência, o Atlético para tentar colar no G5. Então você não pode perder ponto para esse tipo de adversário, né? De maneira nenhuma, né? Até porque o Atlético perdeu hoje uma oportunidade de encostar nesse G5, né? Porque a gente tá vendo aí até times que estão acima do Atlético não vencendo. O Botafogo só empatou com o Fluminense. O Fluminense, que é o 4º colocado, é o time, digamos, que está sendo perseguido por essa galera que quer se aproximar do G4, também não venceu. E aí você pega o Atlético, favorito contra o Remo, é aquele jogo que você computa 3 pontos pro Galo seguir subindo na tabela e isso não aconteceu. Então acho que é de se lamentar com certeza. E aí é um outro ponto que chama a atenção nesse Campeonato Brasileiro do Atlético, e não é só de 2026, na verdade vem sendo assim ao longo dos últimos 2 anos, é a dificuldade que o Atlético tem de ser regular, né? E de tirar pontos, principalmente dos times que são inferiores a ele. Se a gente for fazer uma análise aqui da tabela, o Atlético somou 4 pontos contra o líder Palmeiras, um empate e uma vitória fora de casa. Pouquíssimos times vão conseguir somar 4 pontos contra o Palmeiras nesse campeonato, mas em compensação somou só 2 pontos contra o Remo, que é um time que já está praticamente rebaixado, sejamos justos. Então, essa irregularidade do Atlético, também no sentido de competir e brigar e acreditar contra os grandes, mas principalmente ser eficiente contra os times em que ele é o favorito, isso também atrapalha muito. E aí, por mais que o Atlético tenha aí 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e 2 empates, isso é muito importante, ainda é um time com desempenho irregular, principalmente quando a gente fala dos jogos em que o Atlético entra como favorito e às vezes não consegue confirmar isso, e olhando, né, a tabela de classificação, o Atlético é o 10º colocado nesse momento, pode perder uma posição amanhã, porque o Corinthians vai ter o seu jogo diante do Bragantino fora de casa. Se vencer, o Corinthians ultrapassa o Atlético, se empatar na verdade, ultrapassa o Atlético na tabela de classificação, o Galo cai uma posição. E no início da madrugada deste domingo chegou a Belo Horizonte o volante Kevin Castanho, colombiano de 25 anos, reforço do Galo para a sequência da temporada. Ele vem para a realização de exames médicos e empréstimo de 1 ano junto ao River Plate da Argentina.
O Atlético que teve a transferência encaminhada do zagueiro Ivan Roman para o Colo-Colo. O clube chileno, inclusive, já anunciou oficialmente esse atleta, que também vai por empréstimo de 1 ano. É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo. Muito bom dia a todos. Você que curtiu aí o vídeo, tá? Peço seu like antes de sair aí do vídeo para dar aquela força pro canal. E deixa aí seu comentário em relação aí ao que foi falado ainda um pouquinho do pós-jogo de ontem, do Galão da Massa. Pra quem tá chegando, gente, fica à vontade, tá? Esse canal aqui é de você que é atleticano ou atleticana aí, foi convidado aí, foi indicada por um amigo ou um YouTube, ou até mesmo se chegou aqui sozinho de paraquedas aí, fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Já fica o convite, se inscreva aí, tá? E ativa o sininho de notificação, porque assim você não perde nada que sai aqui do Galão da Massa. E também deixe o seu like, que o like de vocês é um apoio aí, de ajuda aí o canal continuar crescendo. A gente agradece demais, tá bom? Deixa aí sua opinião também em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? E mais uma vez, para quem tá chegando nesse canal agora, deixa um pouquinho aí da sua análise da partida de ontem, você que assistiu. Para quem não assistiu, deixa um pouquinho do seu comentário aí em relação ao que foi falado no vídeo. Pô, a participação de vocês é importante pro canal também, ajuda demais, tá? E a gente olha todos os comentários. Muito obrigado pela sua preferência, fiquem à vontade mais uma vez, tá? Esse canal aqui foi criado para atender toda a massa atleticana, então você está no lugar certo, tá bom? Só verifique antes de sair se você ativou o sininho de notificação, porque assim você sempre vai ficar informado de tudo que acontece no Galão da Massa. Forte abraço, tamo junto, até a próxima.